Manter a produtividade, manter a rotina de exercícios físicos, meditar, manter a casa arrumada, acordar cedo, estar em dia com a família e os amigos, responder todas as conversas e grupos no WhatsApp, ser mais ágil no trabalho, conseguir melhores resultados, ser melhor na educação dos filhos, ser bem-sucedido, gerir o seu tempo da melhor forma, ter um desempenho excelente em todas as áreas da vida. Nossa, só de enumerar eu já cansei. Será que as suas maiores cobranças na vida vêm de si mesmo ou das outras pessoas? Muitas vezes nos sentimos soterrados por todas as nossas atribuições do dia a dia e nos perguntamos: como é que as outras pessoas conseguem? Mas ao invés de ir perguntar para essas pessoas ou de pedir ajuda de algum modo, a gente faz um caminho inverso. Nos julgamos e nos condenamos por não estarmos conseguindo corresponder às nossas próprias expectativas. Nos sentimos insuficientes, incapazes, burros, preguiçosos, e nesse processo vamos ficando cada vez menores e cada vez mais exaustos. A gente já falou algumas vezes aqui no podcast sobre o que vem se chamando de sociedade do desempenho. Esse mundo em que é preciso produzir cada vez mais e melhor e executar funções com a precisão e com a rapidez de uma máquina, como a era tecnológica demanda, e tudo isso mantendo a saúde física, mental e emocional. E além disso, observando a vida dos outros por uma vitrine bem filtrada e até distorcida, que faz com que todo mundo pareça tão bem resolvido e bem-sucedido. Hoje decidimos falar especificamente sobre esse fenômeno cada vez mais comum do nosso tempo, a autocobrança. O sensor que temos dentro da nossa cabeça, nos dizendo que precisamos sempre performar melhor e que desse jeito que a coisa tá, o mundo logo vai descobrir que somos um completo fracasso. A busca pela perfeição é algo fácil de rejeitar em teoria, mas e na prática? Quantas vezes você deixou passar uma oportunidade por não se achar bom ou inteligente ou capacitado o suficiente? Quantas vezes você deixou de executar um projeto, uma ideia, um sonho maluco porque você pensou que seria ridículo, ou que você ainda não estava pronto, ou que ainda não era o melhor momento, ou que era preciso se preparar melhor? Enfim, esse é um fantasma que também nos assombra todo dia. Mas a gente acredita, como tantas vezes já falamos aqui, que é só discutindo os nossos fantasmas e colocando luz nas salas escuras que a gente vai deixar de se amedrontar tanto. E que a gente vai enxergar com maior clareza o nosso tamanho, o tamanho dos outros, e quem sabe aceitar um pouquinho melhor o fato incontornável de que vamos cometer erros. Vamos conversar? É uma conversa. São devaneios. São problematizações. São banalidades. São tentativas de fazer uma travessia mais leve. E também mais atenta. Eu sou a Flor Reis. E eu sou a Thay Pascoal. E esse é o Convite para Ser Adulto. Oi, gente! Como que vocês estão? Hoje chegamos aqui com um episódio que é quase uma autobiografia. A gente vai falar de autocobrança. E olha, foi uma das enquetes aí mais interativas que eu já fiz no meu Instagram. Ou seja, tá todo mundo se cobrando. Antes disso, aqueles recados de sempre. Recados paroquiais. Se você gosta do nosso trabalho, se identifica com a gente, nós temos uma comunidade no Telegram, onde é só chegar, gente. Chega lá, vamos se conhecer melhor, vamos conversar, trocar. Ali não tem spam, não tem chatice, a gente usa o espaço mesmo para se identificar com o grupo. Para trocar referências legais, né? Isso. Trocar uns links bons. E também, né, conhecer as pessoas e tentar trazer mais vozes aqui para o convite para ser adulto. Além disso, também nós temos uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, que é apoia.se/convite para ser adulto, e que pra gente é bastante importante. Se você curte o nosso trabalho, pode contribuir. Nós temos assinaturas a partir de R$10 e a gente prepara sempre uma newsletter muito especial, com muito carinho, muitas referências, além das outras recompensas para os outros planos de assinatura. Então, se você gosta do nosso trabalho, confira a nossa campanha e se puder contribuir com um convite, agradecemos muito. É isso aí. E se você ainda não segue a gente aqui no Spotify, aperta o botãozinho de seguir, porque é importante pra gente também. E para vocês receberem sempre notificação quando sair episódio novo.
Bom, autocobrança, meu Deus, meu lugar de fala. Total meu lugar de fala. Meu lugar de fala e meu lugar de falha. A autocobrança é o principal tema que eu trato na terapia há 5 anos. E é impressionante como todas as conversas que eu abro, eu vou circulando até chegar nesse centro. O que eu chamo de uma necessidade de ser impecável. Foi muito engraçado que quando a gente estava conversando para falar sobre esse episódio e tal, nos áudios que a gente troca durante a semana, eu falei pra Thay que eu tava dividida. Eu fiquei pensando, será que eu sou ótima pra falar desse tema porque eu me cobro pra caramba? Ou será que eu sou péssima pra falar desse tema porque eu continuo falhando na missão de não me cobrar tanto? Ela falou, que ótimo, você tá se autocobrando pra fazer um episódio de autocobrança. Eu falei, oops, I did it again. É isso. Porque é o tempo todo isso. Mas é isso, eu achei muito engraçado que nós somos amigas há 16 anos e conversando sobre esse episódio a gente descobriu mais uma sobre a outra e sobre nós mesmas. Assim. Sobre os mecanismos, né? Da autocobrança. É tanto assunto que a gente percebeu que a autocobrança age de forma diferente pra gente, né? Bate mais forte ali de uma forma diferente. E a gente descobriu que a raiz disso tudo tá no erro, em como a gente lida com o erro, como a gente lida com o fato de que a gente erra. Algumas pessoas lidam melhor, outras pessoas lidam pior, outras pessoas conseguem segurar melhor as rédeas, assim, e ficam segurando para não errar, outras pessoas erram e ficam se arrependendo depois que já erraram, mas a autocobrança é uma comum, assim, inclusive na enquete que a gente fez, que a Thay fez, para perguntar o que as pessoas, como que era a relação delas com esse sentimento, assim, com esse troço. A maioria das pessoas indicou que se cobra mais do que se sente cobrado pelos outros, né? 90% das pessoas sentem que a autocobrança, né, é maior do que a cobrança que a gente sente de outras pessoas ou do social. E eu acho que isso faz todo sentido, porque tá todo mundo muito ocupado de si, na verdade. Sim, tá todo mundo olhando muito pra si. Cada um tá cuidando do seu. Especialmente no último ano, né? Exatamente. Então, eu acho que existe cobrança externa, a gente sabe disso, né? No núcleo familiar tem cobrança, nos trabalhos tem cobrança, mas quem é o nosso algoz, normalmente somos nós mesmos, né? Quem cobra esse desempenho maravilhoso, quem cobra para que nunca erre, somos nós. A gente tá preocupado com isso. Provavelmente, se eu cometer um erro, aqui no podcast com a Flor, ela vai levar o erro assim, amiga, tá tudo bem, erros acontecem, mesmo que afete ela, mesmo que ela fique chateada, mesmo que sugere um incômodo pra ela, ela não vai achar que eu sou péssima, que eu sou um lixo, porque eu errei. Mas eu vou ficar maluca, eu vou ficar sofrendo porque eu errei. Como o nosso próprio erro nos incomoda muito mais do que o erro do outro, né? Acho que isso é o primeiro sinal, assim, do desequilíbrio, sabe? A importância que você dá para um erro que um outro comete do teu lado, ainda que te afete diretamente, e a importância que você dá aos erros que você mesmo comete. Eu acho que quando a gente olha para isso, muitas vezes, de cara, você vê que a régua é muito diferente, que a tua régua para medir o outro é muito diferente da tua régua para si. E aí eu acho que é o primeiro sinal de alerta, assim. Será que você não tá faltando gentileza consigo mesmo? Ou será que não tá sobrando gentileza, talvez, com o outro? Talvez você também tá passando pano demais pro outro e tá engolindo sapo demais, né? Foi uma coisa que a gente também chegou nesse ponto aqui na conversa, dessa nossa necessidade de sermos pessoas maduras e ótimas e excelentes e superiores, não levar as coisas a ferro e fogo, e às vezes a gente vai passando pano para as coisas, para as atitudes das outras pessoas e nos culpando por essas mesmas atitudes, assim, ou colocando culpa, não, mas ele fez aquilo foi porque eu não deixei claro que eu queria que fosse de outro jeito, ou foi porque eu deixei de falar, enfim, a gente vai arranjando um jeito de culpar a si mesmo por condutas dos outros, né? A gente se desculpa pela conduta dos outros. Então, por exemplo, alguém, seu parceiro, sua família, alguém falou uma grande besteira na rede social, e aí todos os seus amigos têm essa pessoa na rede social, você fala assim pra pessoa, desculpa pelo que a outra pessoa falou, né? A gente pega muito o erro dos outros pra gente se responsabilizar por aquilo, e carregar
carregar tudo nas costas. Então, a forma como a gente lida com o erro do outro, né? Se a gente pega pra gente, se a gente perdoa ou não, também quer dizer muito a forma como a gente vai lidar com o nosso erro, né? Sim. Pesquisando sobre esse tema, bom, você estava falando a primeira coisa, e como a gente já comentou no texto de abertura, é o quanto isso é um adoecimento social mesmo, né? O quanto todo mundo precisa performar cada vez melhor. A gente já falou aqui da sociedade do desempenho e desse modo que a gente tem de vida hoje, que é o grande trunfo do capitalismo moderno, assim. Que você não precisa que o teu funcionário seja vigiado por outra pessoa, porque ele mesmo vai se vigiar, ele mesmo vai se cobrar. Em que somos as nossas próprias chibatas, assim. E aí ninguém se revolta contra a tua empresa que tá te explorando, te oprimindo. Você se revolta contra si mesmo, porque os teus colegas estão conseguindo performar e você não tá. E esse é o grande trunfo do capitalismo moderno, né? Porque agora as pessoas se matam ao invés de se revoltarem contra o patrão, sabe? Ao invés de fazerem revoluções. E tem até nome pra isso, que agora é o burnout, que, gente, a gente tá se explodindo. Sim. A gente pega fogo, entendeu? Tá queimando a gente mesmo até a última ponta. Assim. Exatamente, porque na pesquisa, né, as palavras que mais apareceram foram que as pessoas se cobram por produtividade, por perfeição. Isso, assim, realmente me chocou. A quantidade de pessoas que escreveram a palavra ser perfeito, ser perfeitão, ser a perfeita mãe, ser a perfeita no meu trabalho. Eu falei, gente, que é isso? Perfeito? Vocês querem ser perfeitas e perfeitos, né? Homens e mulheres. Homens e mulheres. E aí apareceu bastante também assim, olha, desempenho, dar conta de tudo, não errar, são coisas muito ligadas à performance, são coisas muito relacionadas a ter um resultado, sabe? Então as pessoas querem ter um resultado no trabalho, elas querem ter um resultado na família, elas querem ter um resultado na maternidade, elas querem ter um resultado até nos hobbies, né? Um ótimo desempenho até no seu hobby, né? Até no seu hobby. Então, quem gosta de atividade física precisa ter um ótimo desempenho. Quem gosta de instrumentos musicais, nossa, precisava me dedicar mais a isso. Mas é teu hobby. Se dedica ao que for gostoso. Aprende o que for gostoso. Assim, acho que às vezes vai acontecer. Não vamos se iludir aqui que a gente vai estar assim de boa, que a gente vai liberar geral e não vamos se autocobrar, porque isso é um processo muito longo. E é difícil. Porque se a gente chegar nesse ponto, a gente chegou na iluminação, né? Vamos lá pra né, Buda. Ninguém vai conseguir assim tão fácil. Mas se a gente for conseguindo dar menos importância pras coisas, sabe? Aquela coisa ali. Sim. É o meu hobby. Eu não vou performar no meu hobby. Eu posso não ser bom, mas eu não vou deixar de fazer, sabe? Sei lá, pra quem gosta de tocar um instrumento musical, toca piano. Eu não sou bom tocando piano, nunca vou ser bom tocando piano, mas eu gosto, entendeu? Sim. Não, e às vezes a gente segura a rédea de si mesmo nessa, né? Eu tava te contando ontem que eu tava na aula de violão essa semana e eu tava errando, e aí teve uma hora que saiu e o meu professor falou pra mim, na hora que você deu uma dançadinha, você acertou. Daí eu falei, eu sei. É nessa hora que a coisa flui pra mim, é a hora que eu consigo soltar a rédea do negócio. Sim. Mas é muito difícil pra mim, porque eu sou controladora comigo mesma, sabe? Eu fico tentando fazer aquilo caber na minha racionalidade, e nem sempre é no campo da racionalidade que você vai entender, né? Sim. E no violão, no instrumento musical, tem muito isso, é o teu corpo que aprende, são as suas mãos que aprendem de alguma forma. E aí a gente fica querendo segurar tudo na cabeça, assim. E quando você solta, no meu caso, né, deixa a música fluir, que a coisa acontece. É que a coisa se movimenta mesmo. Sim, e ninguém... Mas é uma batalha, gente. Uma batalha lidar contra a autocobrança. Meu professor de violão, ele é caprica com virgem. Um beijo pro Márcio. Então, ele entende todas as minhas travas, entendeu?
É ótimo. Não, e ninguém aqui é a Daenerys Targaryen, né? A não queimada, mãe dos dragões, quebradora de correntes, mãe dos escravos. Sim, a gente é gente normal, entendeu? Não tem como a gente ser a melhor profissional, a melhor esposa, namorada, companheira, linda, impecável, comer saudável, fazer exercício, ser a melhor mãe, o melhor pai. Não tem. Ninguém vai chegar lá, assim, em tudo. Escolhe ali uma coisa que você quer se aperfeiçoar, se dedica um pouco mais, mas põe leveza em outras coisas, assim. Seja mais leve com você mesmo, deixa assim, a vida ser um pouco curtição. Quando a gente tira o social, e é um exercício que eu tenho feito para algumas coisas, é muito difícil você tirar todos os aspectos sociais, mas quando você tá pensando ali, nossa, vamos ao exemplo do instrumento musical, né? Ai, mas eu não tô bom o suficiente, nossa, eu tô errando, eu não tô bom o suficiente, eu tô errando. Tá, pensa, você tá gostando de fazer isso? É gostoso? Tira o social, você quer tocar bonito porque você quer ter isso como uma profissão, porque você quer tocar pros outros, entendeu? Mas pra você... Tira o peso do externo, isso, né? Isso, pra você disso. Tá legal? Tipo, tá gostoso esse processo de aprender o violão? Então, e daí que você tá errando muito no processo, né? Não tem problema. Sim. É aquilo que a gente falou da dificuldade de lidar com o erro, né? Pesquisando sobre esse tema, eu assisti um vídeo muito legal que você não precisa, acho que era isso, você não precisa ser extraordinário. Vou indicar direitinho lá no final. Porque você não precisa ser extraordinário. E ele dizia do processo dessa autocobrança e do processo dessa busca que a gente tem por ser cada vez melhor, por se destacar cada vez mais, assim, e de onde que isso vem. E ele falava assim, o vídeo falava assim, que quando a gente é criança, às vezes a gente tá crescendo numa casa, e isso é muito comum, assim, que as pessoas têm filhos, e elas já perceberam que elas não vão ser extraordinárias, naquele ponto da vida delas, assim, aos 30, 40 anos, elas já perceberam que elas não vão ser famosas, grandes atletas, grandes artistas e tal. E elas têm os filhos e elas depositam nos filhos a expectativa de chegar nesse status extraordinário. Então, quando essa criança começa a desenvolver uma habilidade, isso começa a ser estimulado não apenas para que essa criança cresça e se desenvolva e seja feliz com aquela habilidade que lhe faz bem, mas para que ela seja cada vez melhor naquilo e para que isso supra as suas frustrações pessoais e carências, né? Uhum. E a vida adulta tem muitas frustrações e carências. Então, às vezes, a gente é criado por um pai, uma mãe, enfim, uma família que tá ali vivendo suas frustrações com o próprio casamento, que tá ali vivendo processos depressivos, que tá vivendo, enfim, tristezas de todo modo, e que deposita as expectativas de ser gostosa a vida, sabe? Uhum. No filho. Tipo, o que faz valer a pena a minha vida é o meu filho. Eu faço tudo o meu motivo é essa criança. E isso se transfere para essa criança de algum modo. Nossa, essa responsabilidade demais. De fazer a vida dos pais dela brilhar, entendeu? De derramar sua luz sobre a vida de seus pais. E isso faz com que ela queira ser extraordinária na vida dela enquanto ela vai crescendo. E isso faz adultos ansiosos, deprimidos, que querem cada vez mais, que nunca estão satisfeitos, que estão sempre insatisfeitos com o que eles têm, que trabalham para ter um processo de estafa ali na frente, dali a 3 anos. Porque precisam estar numa posição de destaque. Porque se você não tiver numa posição de destaque, não é o suficiente. Não basta você estar fazendo as paradas, entendeu? Não basta você ser um bom profissional. Todo mundo busca um lugar de excelência, entendeu? Nossa, isso é... Gente. De estar acima da média. E aí, quando a gente foi pensar nisso mais aprofundadamente, cara, a gente vive num mundo de 7 bilhões de pessoas, não tem como todo mundo ser excelente. Se excelente significa acima da média. O que vai acontecer é que vai subir a média, entendeu? E aí vai todo mundo produzir mais, vai todo mundo performar melhor, vai todo mundo utilizar o seu tempo de forma cada vez mais fragmentada para atingir uma excelência que não vai acontecer, porque tá todo mundo subindo junto. E em nome de quê, né? Em nome de quem que a gente tá buscando essa excelência, assim? Porque, ao fim, é pra servir um sistema. Não, isso né? é sociedade do cansaço total, que a gente já repetiu várias vezes, mas... né? Se o nosso programa é um convite para ser adulto, hoje ser adulto é viver a sociedade do cansaço, que é um livro do Byung-Chul Han, para quem ainda não conheceu. Ele é um livro pequenininho, mas ele é um ensaio
enfim, que explica mais ou menos essa sistemática que faz a gente operar nessa necessidade de vencer, e a autocobrança é muito gerado por isso. Porque hoje, como a Flor também já falou aqui um pouco antes, dentro desse próprio episódio, a gente se cobra para estar dentro dessa perfeição. Mas enquanto você estava falando, me veio aqui na memória alguns episódios de This Is Us, mais do início. Eu não cheguei a assistir todas as temporadas de This Is Us ainda, mas é uma série que é uma família, que são pais que têm trigêmeos. E aí, nesses 3 irmãos, um deles é adotado e a outra, que é a menina, sempre teve um problema de obesidade, que é uma grande questão lá na família, assim, porque, enfim, a mãe é muito perfeitinha, a menina recebe muita cobrança. Linda, cantora, magra, Isso. e tem uma filha gorda. E aí, o terceiro filho é o Kevin, e em tese, ele é o quê? Ele é o bonitão, quando ele tá no colégio, ele é o mais popular, ele tá no time, né, tendo alta performance, assim, no esporte, então a expectativa de que ele vá para uma universidade americana com bolsa, aquela coisa que a gente tá acostumado a ver em série. E aí, nessa dinâmica familiar, fica parecendo que a vida do Kevin, ela é mais fácil por isso. Ou que o Kevin, ele é um privilegiado dentro daquela estrutura familiar, por ele, enfim, ser um atleta e ter uma boa performance, e ele é cobrado. E por dentro, o Kevin é um quebrado, né? Ele na vida adulta vira ator, fica rico, então ele é o mais rico dos irmãos, aquelas coisas todas. E ele é loiro do olho azul, e o irmão mais velho, adotivo, é negro. Então, ele, dentro daquela família, né? Ele é o privilegiado, entendeu? São todos lindíssimos nessa série, mas dentro daquela estrutura familiar, fica como se realmente, então, ele fosse ser muito bem sucedido, enfim. E ele é uma pessoa super quebrada, né? E me veio muito isso na cabeça, porque eu assisti This Is Us o tempo todo, olhando pro Kevin e falando, cara, ninguém olha pro Kevin, porque parece que ele tá num lugar de excelência, entendeu? Ninguém olha, tá todo mundo achando que a pessoa tá lá porque ela tem uma boa performance e que a vida dela, tá nota 10, que não precisa de nada, entendeu? E isso é muito uma falsa impressão. Às vezes a pessoa tá lá porque ela age mais, é o que a gente conversou antes, eu e a Flor, como nós temos modos diferentes de lidar com o erro, né? Porque o erro, que é quando a gente se autocobra, e a gente diz que a gente se autocobra para não errar, né? Para não errar, ninguém quer errar. Só que você pode não querer errar e ficar ali matutando, e não conseguir fazer nada, porque isso te prende, o seu medo de errar não permite que você haja. Te paralisa. Ou você... Quando você é uma pessoa mais hesitante, como eu. Isso, ou você é uma pessoa mais, assim, com muito fogo no mapa astral. Uma pessoa... Como Tayane. Como eu, que daí faz, e erra mais, porque faz, mas depois não se perdoa. Então, assim, eu faço mais, agora falando de mim já, eu faço mesmo, eu meto as caras, eu tomo decisões impulsivas, e isso gera muito mais erros na minha vida, mas não significa que eu não tenha medo de errar por eu fazer mais, eu morro de medo. Só que quando eu erro, assim, eu acabo comigo, assim, mas de um jeito, assim, eu não me perdoo, sabe? Eu não me perdoo. Quando eu tô errando, eu tô lá falando assim, usando comigo mesma as piores palavras que eu uso com qualquer pessoa, pode ter certeza que eu uso comigo, né? Aquela coisa que você pensa, sei lá, coisas muito pesadas, do tipo, eu sou uma idiota, eu sou muito burra, eu nunca vou conseguir nada. Eu faço muito isso, né? Eu uso os hiperlativos, comigo mesmo. Eu nunca vou conseguir nada na minha vida. Quando eu erro, eu me cobro desse jeito, mas eu nunca cobraria ninguém dessa forma. Eu nunca falaria para uma pessoa que acabou de errar, para uma amiga minha, para uma pessoa que eu não conheço, que seja. Nossa, como você é burra. Eu nunca faria isso, mas comigo eu faço, sabe? Isso é muito errado. Isso aí é muita terapia. Ana não me aguenta mais. Às vezes eu acho que ela tem vontade de desligar o Zoom e falar que caiu. Chega dessa pessoa, chega dessa paciente, eu não aguento mais. Então, Ive já não me aguenta mais pelo motivo que eu não faço as coisas, com medo de errar, entendeu?
Ou assim, eu fico segurando a onda, eu fico segurando o tempo todo pra não errar, eu tenho pânico de errar, e quando eu erro, eu fico muito mal, porque eu acho que eu tava tentando acertar muito, me esforçando tanto pra acertar, e como é que eu pude errar me esforçando tanto pra acertar, entendeu? Eu não me conformo com aquilo. Quando as pessoas até recebeu os resultados da pesquisa, e ela falou assim, eu não tô entendendo, amiga, as pessoas falam que elas têm medo de errar, elas acham que elas não vão errar. Eu falei, elas acham, eu também acho que eu não posso errar. Gente, pelo amor de Deus, eu falei pra Flor, eu não aguento mais ficar presa entre quatro paredes, eu quero ir pra rua, eu quero errar, eu quero sair. Eu quero estar na rua errando. Eu quero estar na rua errando. Mas porque assim, gente, não é que nada me impede. Nossa, isso aí seria uma utopia também. Eu ia estar contando uma grande mentira dizendo que nada me impede. Porque é óbvio que muitas vezes o medo de errar me paralisa. E não são poucas vezes, não é porque eu faço mais. Mas quando eu tenho a oportunidade de, sabe, pensar, parar, respirar e pensar, faço ou não faço porque vou errar, entendeu? Eu acabo indo pelo sim, eu vou e faço. Não tudo, às vezes eu demoro, porque as coisas levam tempo de maturação, e aí a gente fica se cobrando depois, por que eu não fiz isso antes? Eu sou assim, nossa, por que eu não comecei a meditar antes? Nossa, por que eu não fiz não sei o que lá antes? Gente, porque não rolou antes, não era o momento. Mas eu sou de fazer, e daí fazendo, a gente vai errando, e aí tem erros que a gente não se perdoa, é meio pesado, mas eu também aprendi uma coisa, principalmente depois que eu resolvi empreender, que é realmente uma loucura. Não consigo dar respostas plausíveis no momento sobre o que é essa jornada. É uma coisa muito difícil mesmo. Eu sei que todo mundo fala isso, mas é muito difícil mesmo. E todos os dias você tem que tomar decisões, incluindo vou continuar nesse caminho aqui, cometendo mais erro? Vou continuar aqui, sabe? Mas eu aprendi também a dar menos importância para as coisas que dão errado ou para os nãos que a gente recebe, ou para as pessoas que nos ignoram. Então, por exemplo, vou apresentar um projeto. Você vai apresentar um projeto, a pessoa vai te dizer não. Daí você vai apresentar um projeto para outra pessoa, ela vai te ignorar, não vai te responder. Daí você vai apresentar um projeto para outra pessoa, a pessoa vai dizer não de novo, e você vai começar a achar que o seu projeto é ruim. Você vai começar a achar que você é ruim, que você faz tudo errado, que você não tem capacidade, que você nunca vai conseguir. E, na verdade, esses nãos, eles não querem dizer isso. Porque as pessoas estão ocupadas, as pessoas estão olhando para os projetos delas, as pessoas não têm tempo, não têm grana disponível para olhar para os outros. Então, a maioria dessas negativas, elas vêm mais disso do que do seu projeto ser ruim. Então, muitas vezes eu pensei assim, quando eu tava ali numa fase muito que já deixando de acreditar em mim, sabe? Eu tava pensando assim, eu preciso só de um sim, entendeu? É por isso que eu não deixo me impedir mais, assim. Eu preciso de um sim, entendeu? Nem que eu tenha que tomar 110 nãos. Então, é muito difícil. Quando a gente tá tomando não, a gente acha que é com a gente, que é pessoal, e que você não é bom o suficiente, né? Sim. E não é assim. Você só precisa ir em busca do seu caminho certo. O difícil é conseguir ir, sabe? Então, por isso que eu acho que vale a pena se jogar e correr o risco de errar ou correr o risco de receber um não. Porque se você não fizer isso, aí você não faz nada, né? Você não sai do seu status quo. Não vai pra frente. Sim, você não sai do lugar. Toda vez, para começar um novo relacionamento, para começar um novo trabalho, para investir num projeto, para tudo, para começar uma nova amizade, você tá correndo risco de dar errado. Tudo pode dar errado. Sim. Não, e assim, e viver é dolorido, sabe? Viver tem efeitos colaterais. Vai ter hora que vai doer, vai ter hora que vai ser uma merda, vai ter dia que você vai estar querendo morrer, entendeu? Vai ter dia que você vai querer viver qualquer vida que não seja a sua. Eu fico pensando, né, especialmente nesse último processo de quarentena, assim. E eu que, né, como já falei aqui algumas vezes, que comecei a morar junto com meu namorado no início da quarentena, né, logo que ela começou. É muito difícil você não ver
o dia ruim do outro como responsabilidade tua. Ou não só o dia ruim, a frustração do outro. É muito difícil você não pegar aquilo que é do outro e ver como responsabilidade tua. Pra mim é muito difícil, mas eu acho que é muito difícil num geral, assim. Pra mim, como já falei, gente, esse aqui é o meu lugar de falha. Eu tô aqui pra achar que eu sou a culpada por tudo do universo, entendeu? Nossa, que horror a pessoa falar uma coisa dessa. Eu tô melhorando. Mas assim, eu tenho muita dificuldade em não pegar o do outro pra mim. E a gente conversando aqui antes de entrar pra gravar, eu tava contando pra Thay, lembrando com ela do aniversário do Davi, meu namorado do ano passado, que foi em abril, vai fazer um ano logo, e que foi no início da pandemia, no início da quarentena, e ele estava muito mal naquele dia de estar fazendo aniversário longe de todo mundo, de estar trancado em casa, enfim, ele estava numa badzaça, e eu achei que o que seria legal seria chamar os amigos dele para entrarem numa chamada de Zoom para ele ver as pessoas, para ele não se sentir tão sozinho. E eu tive com isso a melhor das intenções, obviamente. Mas ele tava naquele momento em que você tá mal, que você só quer deitar em posição fetal num cantinho e você não quer ver ninguém. Você só quer sofrer naquele dia mesmo. Só que eu não podia conceber que ele só queria sofrer naquele dia porque era o aniversário dele. Enfim, eu fiz essa ligação de Zoom surpresa, eu botei o telefone, o computador na frente dele com todas aquelas pessoas. E foi horrível pra ele, porque ele tava muito mal, então ele caiu. Quando ele viu todas aquelas pessoas, ele desabou, entendeu? E foi muito difícil pra mim lidar com aquele erro que eu cometi, tentando acertar muito loucamente, sabe? E eu, naquele momento, agora, um ano depois, eu consigo falar disso e entender que eu tinha que entender que aquilo era dele, sabe? E aceitar que eu errei, tá? Sabe? Aceitar... Puta, eu errei, mas paciência, eu vou errar. Eu fiquei muito mal porque eu cometi aquele erro, assim, muito mal. E aquilo foi, tipo, muito grande, assim. E claro, se acontecesse uma outra coisa, porque não vai acontecer a mesma, mas se acontecesse uma outra coisa agora, talvez eu visse com olhos de catástrofe de novo. Eu espero que não. Mas assim, como é muito mais difícil lidar com o nosso erro do que com o erro do outro. Porque se tivesse acontecido o contrário, eu não ia ficar achando que ele era a pior pessoa do mundo porque ele tinha feito aquilo por mim, entendeu? Sim, e o peso que a gente mesmo coloca, né? A gente coloca peso nas coisas. Quando a gente tá conversando sobre erros, assim, no campo da vida pessoal, quando eu fui fazer intercâmbio, já falei muitas vezes aqui sobre isso. Eu tinha 20 e poucos anos e cheguei lá na cidade, etc. No dia que eu cheguei, eu conheci uma pessoa e eu tive aquele negócio, né, gente, que a gente tem às vezes, sabe? Aquele bate o coração, assim, eu olhei pra uma pessoa, a gente conversou rapidamente, assim, ele que veio me ajudar, quando eu desci do ônibus e tal, eu lembro que ele foi pegar minha mala, eu tava resolvendo umas treta lá, porque quando eu cheguei eu tive uns problemas, e aí ele pegou a minha mala, foi lá conversar comigo, foi um negócio muito espontâneo, eu fiquei apaixonada, encantada, eu queria conhecer aquela pessoa, só que foi muito rápido, e aí passa tempo, a gente morando na mesma cidade, trabalhando em estações diferentes, e eu nunca encontrava ele, nunca, a gente nunca tava nas mesmas festas, porque na verdade eu só ia nas festas da minha própria casa, e ele nunca aparecia lá nas festas da minha casa, só que tinha quase todo dia festa na minha casa e ele não aparecia, e aconteceu de eu dar uns beijinhos em outras pessoas e tal, tava eu dando uns beijos, eu falei pra Flor, a gente não namorava, a gente se beijava em festas. Eu tinha uma pessoa lá que tava beijando em festas, até que um dia essa pessoa levou quem? A pessoa que eu tinha me apaixonado. Levou o cara para a minha casa, levou na festa da minha casa. E aí foi a minha oportunidade, a gente sentou pra conversar e começou a conversar. Enfim, resumindo a história, eu fiquei com tanta dificuldade de admitir que eu queria mesmo era ficar com a outra pessoa e que tava rolando, que eu tava feliz e que eu tava me apaixonando e que eu queria viver aquela história, sabe? Eu fiquei ali me culpando pelo outro que tinha levado o cara. Gente, foi o destino. Quem que faz isso? É o destino. E eu tava colocando uma culpa imensa nas minhas costas, porque eu tinha escolhido ficar com a pessoa que eu tava apaixonada, entendeu? E aí você tá vivendo uma coisa maravilhosa, uma coisa que você quer, que você, enfim, tem todos os motivos pra estar feliz,
E você tá dizendo pra você mesma que você não merecia aquilo, porque você cometeu um erro muito grave com o outro, que você tá errada, que, sabe? A gente acaba não autorizando que a nossa felicidade se sustente, sabe? Quando eu vi que tava acontecendo, quando eu vi que eu tava, assim, vivendo aquilo, que eu tava vivendo aquela história com aquela pessoa que eu tava vivendo uma grande paixão, eu tava muito feliz, mas no início, especialmente, eu não permitia que essa felicidade se sustentasse, porque eu ficava olhando pro meu erro. Nossa, olha o que eu fiz com o outro, olha o que eu fiz com o outro, olha o que eu fiz com o outro. Eu fui lá, eu pedi desculpas, eu me expliquei, eu fiz o que tava dentro das minhas possibilidades, dentro, né, do que eu podia fazer na época, mas por dentro eu não tava me autorizando a estar 100% feliz com aquilo. E como a Flor falou, as pessoas vão se magoar. As pessoas vão se magoar. A gente não pode ser cruel com o outro, ir lá e magoar e não se importar. Isso é muito diferente, né? Agora, você faz o que tá dentro da sua possibilidade, mas a vivência do outro é do outro, assim. Não tem como a gente evitar isso. Nós não somos pessoas horríveis porque um dia a gente fez algo que magoou o outro. Você sempre vai ser o vilão da história de alguém, sabe? Infelizmente. Queria não ser. Infelizmente. Queria não ser. Nossa, eu queria muito não ser vilã da história de ninguém, mas quanto mais você consegue aceitar isso, que você sempre vai ser vilão da história de alguém, ou que as pessoas vão ver o que elas quiserem daquela situação, né? E isso pra tudo, assim, sei lá, pra imagem que a gente projeta aqui no podcast, nós duas, pra imagem que a gente projeta nas redes sociais, as pessoas vão entender o que elas querem entender, sabe? Aquilo vai bater para elas como a subjetividade delas compreender aquilo. Você não consegue ter total controle da forma que você age e o resultado dela no mundo. A forma que você age é a forma que você age, mas o resultado que ela tem nas pessoas é impossível controlar. Para mim, pelo menos, passa muito por uma necessidade de controle, sabe? A dificuldade passa muito por eu quero controlar todos os efeitos das minhas ações. Isso é impossível? É impossível. Por isso que eu me surpreendi com as pessoas dizendo que elas não querem errar, que elas querem ser perfeitonas. Eu achei engraçado isso. Ser o perfeitão. Eu nem me lembro quem escreveu agora. Mas ser o perfeitão e ser a perfeitona é muito engraçado, porque o que é? O que é ser perfeito, né? O que é ser o perfeitão? Não, ser o perfeitão, vou te contar, envolve um trabalho de adivinhação do que o outro quer. Isso! Entendeu? Como que você adivinha, envolve entendeu? todo um trabalho de você tentar adivinhar o que o outro espera de você. E esse trabalho é um trabalho do caralho. É trabalhoso pra caramba você adivinhar o que o outro quer. Nossa, gente, mas e daí? Você tá perdendo todo o tempo, né, que você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, tentando ter bola de cristal. Assim, é muito difícil. Eu me lembro de uma situação que eu passei, até foi recente, que tinha acontecido umas coisas assim, chamei a pessoa pra conversar, né? Aí a pessoa demorou pra aceitar, aceitou. E eu fiquei na minha cabeça pensando em todos os cenários possíveis. É sério, eu ensaiei tantas conversas. Nossa, eu sou especialista em ensaiar DR. Banho é um lugar maravilhoso, né? Você tá lá no banho, tchá, você ensaia todas as possibilidades. Eu lembro de, na minha cabeça, passar, assim, umas 18 possibilidades. E eu imaginando como eu iria agir diante daquilo, porque era uma conversa, a gente tava indo conversar pra poder acertar um ponto, pra ficar tudo bem. Gente, a gente sentou pra aquela conversa. A pessoa fala uma coisa que foi a última coisa, que ia passar pela minha cabeça, sabe? Sim. Eu poderia ter pensado em 200 hipóteses. Aquela coisa eu não ia ter pensado, porque é uma coisa que eu nunca pensei sobre mim, sabe? Ali, o que aquela pessoa sentiu era sobre mim. E aí, o que ela falou é uma coisa que eu nunca pensei sobre mim. Eu nunca na minha vida tinha me imaginado naquela figura. Então, assim, eu perdi maior tempo discutindo comigo mesma para hipóteses que não aconteceram. Não cheguei na discussão preparada. Não cheguei preparada. Fiquei completamente em choque. E pior, fui fazer o debriefing, entendeu?
fui fazer o debriefing. Cheguei lá pra minha psicóloga 50 mil vezes, pras minhas melhores amigas 50 mil vezes falando, mas eu não sou isso. Ele disse que eu sou isso, eu não sou isso. Eu não sou isso. Gente, pra quê? Aí você pega o que o outro fala, traz pra você e daí fica muito pior. Você já começa a falar, não, porque tá vendo, os outros estão me enxergando desse jeito e eu achei que eu não fosse. Não tem como controlar, né? Não tem como controlar. É uma loucura. Eu falo essa coisa, né, da necessidade de ser impecável, e eu fico pensando muito, no meu processo de análise, na palavra pecado, né? Na palavra, impecar, né? Nessa impossibilidade de pecar, né? Se não ter o direito de pecar, e do quanto pecar é muito mais pesado do que errar, né? E o quanto você encarar erros ou coisas não tão boas, porque às vezes não chega nem a ser erro, entendeu? Mas coisas não tão excelentes como pecados, assim. E eu nem sou uma pessoa religiosa para usar esse conceito de pecado, mas ele é muito arraigado na gente, né? Eu tenho muito essa coisa de interpretar as coisas como críticas à minha conduta, assim. Então, se uma pessoa fala pra mim assim, nossa, menina, você tá sumida, não nesse tom, né? Mas tá sumida, hein? Eu falo assim, ó, tá me criticando como amiga, fui uma amiga ruim. Nossa, olha, tava mesmo em falta com essa pessoa, puta. Nossa, errei nisso. Ai, essa pessoa com certeza ela acha que eu sou péssima. Nossa, como eu fui negligente nessa relação. E às vezes a pessoa só tá me dizendo, eu senti tua falta, sabe? E eu pego e eu encaro isso como uma crítica pessoal, assim. Eu acho que não estou sozinha, acho que bastante gente faz isso. Sim, e vendo tudo isso, vendo que a maioria das pessoas está se cobrando por produtividade, por performance, por aprender coisas novas, por ser uma melhor mãe, um melhor pai, uma melhor amiga. Gente, a Val, nossa amiga que já participou aqui, inclusive, ela me respondeu um inbox falando assim, que ela tinha visto em algum lugar a pessoa dizendo, mas além de sobreviver agora, a gente precisa ser produtivo, então. Gente, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais, tá todo mundo exausto, tá todo mundo na capa da gaita, sabe? Como que a gente vai querer ser mais produtivo, fazer coisas mais criativas, coisas mais incríveis e ser melhor no esporte? O mundo tá acabando, galera. Relaxa um pouco, sabe? A gente tá fazendo um esforço gigante para sobreviver, para fazer com que os nossos sobrevivam, né? Porque o nosso esforço não é só nosso, a gente tá preocupado com as pessoas que a gente ama. Como que a gente vai querer ser produtivo? Pelo amor de Deus, vamos tentar pensar que cobrar uma melhor performance no nosso trabalho, no nosso hobby, entendeu? Na nossa família, no nosso relacionamento, é muito cruel. É muito cruel. Eu fico pensando, você estava falando e eu estava lembrando de algo que eu já te falei. A gente já fez aqui no podcast um episódio sobre, um pouco sobre isso que a gente está falando, que era o fracasso do sucesso. E depois do episódio, o Saulo, um amigo, mandou um áudio para comentar. Eu adoro quando as pessoas fazem isso, sempre façam isso. Mandou um áudio para comentar o episódio e a gente tava. E aí ele falou que ele acha que para as mulheres passa muito por um lugar de síndrome da impostora e para os homens fica mais num lugar de síndrome do super-herói, assim, de que eles acham que eles têm que ser super-homem, de que eles acham que eles têm que ser estar nesse lugar do melhor, assim. Provedor. Eu me lembrei de uma cena daquela trilogia de filmes sobre um casal, que é Antes do Amanhecer, nunca lembro todos, mas é o último, que é o Antes da Meia-Noite, o filme, e é um casal que eles estão tendo uma conversa e ele tá dizendo pra ela assim que, sei lá, que o Rimbaud, aos 20 anos, tinha escrito não sei quantos poemas, que o Tesla, não sei que idade, tinha já criado a corrente alternada, ou enfim, ele tava falando alguma coisa assim, sobre um grande homem da história, e ela falou assim, engraçado isso que os homens têm, como vocês têm essa coisa de se comparar com os grandes homens da história, nós mulheres, como a gente não sabe a história de grandes mulheres, a gente não tem essas referências, então a gente não tem essa pretensão de que aos 30 anos eu já tinha que estar inventando uma teoria, porque a gente não tem essas referências. E eu achei muito curiosa esse lugar dessa diferença mesmo, né? E a gente conversando sobre isso, a gente ficou pensando que isso está começando a mudar, que a gente está começando a ter... Hoje a gente tem livros infantis para meninas mostrando a história de grandes mulheres, a gente está tentando mudar isso na história, e que maravilhoso que a gente está mudando isso na história,
Mas nesse processo a gente está pegando emprestadas as neuroses que eram ditas masculinas. No caso, essa neurose do super-homem. Assim, eu quero ser o super-homem, eu quero dar conta de tudo. Porque hoje a gente já acha que a gente tem que ser o Wonder Woman. A gente já acha que a gente precisa ser Mulher Maravilha, dar conta de tudo, que a gente precisa ser excelente, né? A gente já pegou essa mania de excelência. Só que da síndrome da impostora, acho que já explicamos aqui, né? Que é uma coisa que geralmente acontece com as mulheres, inclusive a gente fala muito mais no feminino, né? Da impostora. Porque parte dessa premissa de que a gente não nos é autorizado pertencer a esses lugares. A gente não está nos grandes cargos, a gente não está no poder público, a gente não está nas presidências dos países, agora começamos a estar, mas enfim. Como não estamos, não nos sentimos autorizadas quando a gente chega lá. Ficamos achando que somos impostoras, que logo, logo o mundo vai descobrir que a gente é uma fraude. Passamos por isso, mulheres? Pra caramba. Mas já estamos pegando emprestado a síndrome do super-herói também. De que tem que dar conta. E não estamos falando disso, porque da impostora a gente tá falando. Mas dessa coisa do super-herói a gente não tá falando na mesma medida. Não, eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que olhar e prestar atenção, porque a gente... O mosquitinho pica, viu? O mosquitinho do ser a grande empreendedora, ou de ser a melhor profissional, ou prêmio de não sei o que lá, ou melhor livro, melhor autora. Esse mosquitinho já picou grande parte das mulheres, especialmente do nosso ciclo. Que hoje a gente tem mais espaços e possibilidades para ocupar, e quando a gente vai tentando chegar lá, não basta, porque você tem que ser melhor, e assim, a vida não é um desafio que a gente tem que vencer. A vida não é isso. Viver não é vencer um desafio todos os dias. Não é uma gincana. Não é uma gincana. Depois de 1 ano em casa, eu estou reaprendendo coisas que eu achei que eu sempre soube. Eu brinquei com a Flor aqui. Você lembra que há 5 anos atrás, a gente fez 30 anos, a gente se separou, a gente falou, pronto, arrasamos, a gente tá no topo. A gente já entendeu esse rolê, agora é só manter. Exatamente, a gente achava que era só manter, a gente achava que a gente tava arrasando. E aí eu vejo 5 anos depois que assim... Nossa, eu estou reaprendendo coisas que eu dava como certa. E aí, como que a gente acha que isso é ficar vencendo o desafio e sendo melhor e ganhando prêmio, saindo em revista? Não é isso, sabe, galera? Não é isso. Viver é esquisito dizer, mas viver é isso. É um dia após o outro. É a louça que você tá lavando enquanto você tá ouvindo esse podcast, sabe? Isso é a vida também. E essa sociedade do cansaço, essa engrenagem faz a gente achar que isso é perda de tempo e que viver é vencer. Que viver é aquela outra coisa. Viver é quando a gente tá vencendo, né? Viver é só chegar lá. E aí o lá não é lugar nenhum, porque quando você chega lá, o lá já mudou. Já foi pra outra etapa. Então, assim... É isso aí, você já sobreviveu aos piores dias da sua vida, eu tenho certeza que você que está nos ouvindo já passou por um perrengue que você pensou que nunca mais a sua vida ia ser melhor. A gente vive esses momentos que a gente acha que chegou no fundo do poço e que dali não tem volta, e tem. Então, assim, se você estivesse cobrando para ser melhor em alguma coisa, seja lá ela qual for, pensa que é isso, um dia você vai estar bem, outro dia você não vai estar tão bem, um dia você vai alcançar o sucesso que você está almejando, no outro não vai. E aí é isso, a gente tem que saber que viver é errar. Vamos pra rua errar, pelo amor de Deus. Ai, tomara que a gente possa logo ir pra rua errar. Até eu vou dar uma erradinha, gente. Prometo pra vocês que eu vou dar umas erradas, sabe? E vamos para as indicações. Hoje eu vou ser repetitiva, porque a gente indicou esse livro lá no primeiro episódio, faz bastante tempo. Então, indicando novamente Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. É um livrinho curtinho, mas ele é um pouquinho denso para ler assim, mas faz muito sentido com isso de sociedade do desempenho que a gente falou aqui nesse episódio, então acho que vale a pena repaginar. Eu escutei um episódio do Bom Dia Óbvias, que é o 86, número 86, Desculpa Pedir Tantas Desculpas,
que eu achei muito bom e que eu acho que encaixa muito com isso da gente não se sentir autorizada a ser, sabe? Da gente pedir desculpas por tudo, assim, que se relaciona exatamente com o tanto que a gente se cobra. E o outro vídeo que eu já falei lá no meio do episódio, Por que você não precisa ser excepcional, é da School of Life, e a gente vai colocar o link aqui na descrição do episódio, vocês acham por ali. Então é isso, gente. Obrigada por terem nos ouvido até aqui. Corram lá no nosso grupo do Telegram, Comunidade Convite para Ser Adulto. O link tá na bio do nosso Insta, @convite para ser adulto. E a minha pessoal é Thay Pascoal no Instagram e Pascoal Tayane no Twitter. A minha @ é flor_reis. E a gente também tá no e-mail convitepraseradulto@gmail.com. É isso, gente. Vamos errar? Vamos! Um beijo! Beijo, boa semana!